Um dos personagens mais interessantes que eu acredito, né, é, da, da arte contemporânea, assim, é a Kara do Undertale. Principalmente porque pela estruturação de como ela expressa, né, como ela se manifesta através do jogo. Bem, primeiro a gente tem que entender que a Kara, principalmente, ou, a primeira criança, ou a criança caída, né, que seria a primeira a, o humano, né, que cai, o primeiro humano que cai no monte Ervorg para dentro do mundo dos monstros. Ela não tem propriamente um nome. Kara é só um nome que Oshara é um nome normalmente dado, mas aparece como durante toda a gameplay, né? O nome não Kara, né? Ou o nome de uma. Vai ser o nome que você dá assim pro personagem, de maneira geral, né? E isso é muito interessante porque, e isso é muito interessante porque o diabo está nos detalhes e a relação desse personagem, esse nome da primeira criança, com a Frisk, que é um personagem nomeado, um personagem que é a corrente que lança a narrativa, é quase como um movimento, né, o devir do próprio jogo, e o jogador, que é a figura externa que relaciona essas duas, né? E a figura narrativa que antecede, que estrutura, né, o mundo, e propriamente a figura que ativa. E é interessante que, diferente dos outros vilões que eu apresentei aqui, ele não se desenrola de maneira linear. Então não tem necessariamente o começo, meio e fim como a gente pensa. Bom, já para começar, eu não sou nenhum giga entendedor das mega teoria de Undertale, assim, que conecta todos os pontos do jogo e Deltarune num só. Eu não sou esse tipo de gente que ficou anos procurando isso. Eu só sou uma pessoa que admira o jogo, o trabalho, né? E queria refletir um pouco porque eu acho que esse tipo de personalidade, né, da, da antagonista mesmo, né, seja essa forma de entidade, né, que se apresenta, ela é das formas mais interessantes de conceitualização e se aproxima muito do que os alemães chamavam, né, de arte total, no sentido de que ela se expressa e se modifica pelas nuances da própria jogabilidade. Então, nas três rotas, né, que se apresentam, né, ela tem esse personagem que é basilar, né, que começa como um pressuposto, por exemplo, assim dizer, narrativo. Ele se subdivide em meio que arcos que são determinados pelo jogador e a Frisk. Controla a Frisk, a alma da Frisk. Sou. E nesses caminhos, né, existe o desenvolvimento desse pressuposto. Então, nesse sentido, a Carol, vamos chamá-las por assim dizer, apesar de ser mais uma figura eidética mesmo, de, de, de conceito, né, basilar da história, porque fora a rota genocídio, a gente mal tem os vislumbres, né? A gente mal vê nem o rosto, né? Parece nas imagens, né, que apresentam nem se vê o rosto. Porque que tudo indica, né? Obviamente a Carol é uma conceitualização do da amálgama negativa que envolve a história e impulsiona ela, em contraposto com a força positiva
que tenta reunificar através do poder da amizade, do, do, do lado luminoso da determinação, por assim dizer, representado pela Frisk, pela sua jornada. Bom, primeiro o núcleo, né, do que se desenrola a história, né, que a Frisk vai percorrer no mundo dos monstros para despertar essa tá meio que entidade, né, que fica meio tem muitos que comparam a uma espécie de espectro, né, que ronda o jogo. Assim como o comunismo ronda a Europa, talvez até os dias de hoje. E que tem certos desenvolvimentos pela linha principal. Bom, começa a primeira criança, né? Existe a guerra primordial entre humanos e monstros. Os humanos ficam na superfície e os monstros são jogados para o subsolo. Contudo, existe um buraco, né, no Monte Urborg, que entra para dentro da Terra, pode acessar esse mundo. Um dia, a primeira pessoa cai ali dentro e se junta aos monstros, né, que ao invés de matá-la, né, lembrando o passado de guerra entre os dois, decide adotá-la, o rei Asgore, né, decide tratar como junto com seu filho, né, o Asriel, e seguindo esse, esse ponto, né, de inflexão, a ideia do subsolo é muito profunda, né, porque vem desde a Eneida, a ideia de que, e antes mesmo dela, né, na cultura suméria, né, a ideia é que o mundo dos mortos ficava embaixo da terra, o Sheol também, e no mais para, né, na Europa, né, conceitualização de Virgílio, né, de que o mundo dos mortos ficava debaixo da terra, assim, o Enéas entra com a Sibila numa caverna, né, para entrar no mundo dos mortos, e depois a ideia é se desenvolver com a ideia de que o inferno fica debaixo da terra, né, e mais posteriormente que quando o Lewis Carroll vai a ideia de Alice no País das Maravilhas, de que o primeiro nome, o título, né, da história é Alice no subsolo. Então essa representação, tudo em Alice, né, é tudo simbólico, né, e o subsolo também é como se fosse lembrando em qualidades freudianas, né, uma ideia, o próprio Freud compara, né, um sótão, é um basement, porão, confundi os dois. Um porão, assim, ele trata, por exemplo, o inconsciente, a ideia de que existe a superfície, realidade e o mundo da fantasia. E a ideia de essa criança sair da realidade para o mundo da fantasia é muito mais, assim como Alice cai num buraco, né, de coelho, cai no monte, só que a ideia por trás é mais, já começa mais obscura, né, porque aí vem muito da, das narrativas modernas, né, pegar essa coisa mais dark, e porque a Karen, a primeira criança, né, não teria necessariamente o nome, ela tenta, na verdade, se desviver jogando no buraco. E porque ela sente um ódio enorme da humanidade, desse mundo, que é uma representação desse mundo de cima, né? E se joga, só que em vez de morrer, ela vai pro mundo dos monstros. Só que ela ainda carrega esse ódio dentro dela que vai ser o estopim pro início pro
pro plot da história. Porque mesmo sendo acolhida nesse lugar, ela carrega o ódio contra a humanidade dentro de si. E aí isso é um grande debate entre a fanbase de Undertale se a Carol é apenas uma criança que sente que não sabe muito bem das coisas, não sabe se controlar e, e na verdade é o jogador mesmo que determina os rumos que ela vai dar para a história, ou se ela é uma vilã propriamente dita que atua, né, nos bastidores, uma espécie de um mestre de fantoches, né? E na minha opinião, que vai ser meio complicado, eu acho que não é nenhum dos dois, provavelmente, mas talvez algo no meio. Porque ao mesmo tempo que a Kara, ela é assim uma personagem que não tem uma jornada propriamente, né? A jornada vem junto com o jogo, né, do jogador, com os rumos que ele vai tomar para a história. Mas também existe uma força latente, uma força literalmente basilar que estrutura a história, que está presente na própria constituição pressuposta da Carol, da primeira criança. Porque sem ela não funciona a história, senão a história é um puro paradoxo de Munchausen, né? É um nada que vai pro nada. E essa basilaridade, né? A história é esse ódio que ela tem à humanidade. E, e aí fica porque isso vai ser o núcleo que vai ser, como eu disse, o estopim. Porque mesmo nesse paraíso, por assim dizer, nesse locus amoenos, né? Ela vai continuar alimentando esse senso de vingança dela. E dela no sentido de que, obviamente, não tem um nome, um, uma sexualidade dada, né, um gênero dado à personagem, mas pela Frisk é o nome feminismo, Carol é o nome feminino, então eu falo ela mesmo. Também é a personagem, né? E, mas isso não importa muito, porque a ideia, o âmago, né? É essa estrutura, né? De que por que qual é a raiz do ódio dela à humanidade? Qual que é o que fizeram para ela sentir tanto esse ódio? Não necessariamente precisa ser contado, não é isso. Acho que a história está querendo passar. Porque pode ser, porque essa ideia de. Existe até um termo, isso é Everman, né? Que é a ideia de que é um espaço, né? Obviamente deixado pelo autor, pelo Toby Fox, para você colocar o seu descontentamento que todos têm com a humanidade, assim, levado ao extremo, né? Então por isso que não necessariamente conta, porque não é esse o rumo da história, o rumo propriamente que a que está tentando ser dito, né, com todo o jogo. E esse ódio que consome ela, esse ódio latente, recalcado, por assim dizer, vai tentar implodir de volta para cima. E essa forma, né, vai ser através do Asriel. Mais uma vez, uma coisa técnica, uma vontade de destruição, né, um Thanatos, um impulso para a morte, né? Ela toma ela se envenena com, a, com as flores douradas que o Asgore tem, que cria, né? Que planta lá. E com isso, o último desejo dela é levar, né, o corpo à superfície para iniciar de uma certa forma a guerra. E se junta, né? A aula dela se junta ao Adriel e possibilita ele trespassar a muralha que impede
contato dos dois mundos. Aí, só que nesse contato, ele vai para a superfície, eles veem o corpo da Carol lá, os humanos veem o corpo da Carol, acha que o Asriel matou. Só que provavelmente não, né? E mesmo sem entender aquilo, as pessoas já pressupõem algo, né? É um bicho de chifre aí, com o corpo da criança, matou a criança. Só que e essa era a grande lição que a Carol, então, como espectro, né? Agora, né? Como se fosse um Voldemort, assim, sem corpo, um Sauron, uh, tenta inculcar na cabeça do Asriel que a humanidade ela age por instinto, age por que esse mundo é matar ou morrer. É interessante que essa ideia, né, que depois, bom, continuando, e essa ideia de matar ou morrer, né, de vai se ela não vai, por incrível que pareça, brotar na alma dele, ele não vai revidar. Em vez de ele revidar e começar uma batalha ali, destruir várias pessoas e consequentemente iniciar propriamente uma guerra em larga escala, né, bom, ele, ele aguenta tudo, volta ferido pro subsolo e ali ele acaba morrendo. E aí o Asgore decide, né, declarar guerra ao mundo dos humanos, decide capturar as almas de todas as pessoas que caíram, etc. O corpo dos dois é enterrado lá no início do jogo, uma montanha de flores. E até que a Elpis, né, tenta, através do uso da determinação, uma espécie de... É um plot mais complicado, né, ideia mas acaba trazendo de volta o Asriel barra, barra que é de volta à vida, né, pela uma manifestação do Flower, na qual as memórias dele são presas dentro da flor, só que essa flor não age, ela age baseada nos, nas memórias passadas, só que de uma manifestação sem emoção. Interessante, porque na Rota Genocida fala que o primeiro comportamento estranho, né, dele foi um instinto, foi instintual, né, de fazer o bem para os outros, e fez o bem, e a ideia da determinação, estou me alongando muito, mas acho que para Undertale é preciso fazer esse disclaimer. A ideia da determinação parece que rompe as cadeias da propriamente do, do mundo linear, da história linear, provavelmente, para a história mais completa do jogo. Então existe uma. Por causa do que a Undyne também o Sans, né? Eles conseguem ter uma parte dessa determinação, né? Eles conseguem estar um estado acima, né? Do resto da maioria das pessoas. Só que eles não têm acesso ainda mais, como a Kara teve, tanto a determinação, só que essa força da determinação do humano, da alma humana, para ela leva ela ao conceito de ela enxerga todo o jogo, né? Ela parece nesse sentido é muito parecido com a Mônica do Doki Doki Literature Club, fez tudo de par de cima e consegue se comunicar diretamente com o jogador. Diferente, por exemplo, do Sans, que ele entende esse negócio como realidades paralelas, né? Mas ele não consegue ver o jogador propriamente dito, ele só entende a Frisk lá. Tanto que é essa a frase famosa, né? E esse poder, né, da determinação propriamente dita, que vai levar toda
essas catástrofes, né? E que baseia a estrutura limitada propriamente da gameplay, né? Ela vai se refletir mais com a Frisk. Quer dizer, a Frisk vai ser a figura que o jogador vai interferir nesse mundo e vai, de certa forma, poder redimir essa ânsia, né, da Kara, ou alimentar ela, né? Então, nesse sentido, sim, existe uma ideia de que a personagem não é pré-determinada. Então, ela não vai ter, ela não necessariamente vai ter o conjunto final genocidário terrível que ela vai apresentar, megalomaníaco, que ela vai apresentar na Rota Genocida, né, necessariamente nas outras. Então, isso se fosse uma espécie de linhas do tempo paralelas. Só que, como já mostra, já é algo já intrínseco à própria estrutura, né? A ideia desse âmago da Kel de iniciar todo o processo do núcleo do jogo, né? Esse é o núcleo do jogo, propriamente. É algo além que o jogador pode desenvolver, mas que já está presente. Então, não acredito que é uma coisa interessante, e porque você pensa, tá, ela odeia a humanidade, que não, o difícil não pensar, só que até que ponto ela odeia a humanidade, até quanto ela está obcecada a esse ponto, como personagem, até mesmo antes do jogo começar, né, provavelmente da pré-história, da pressuposição, dos princípios, ela incrivelmente deixa, assim, mesmo o Rafael estando naquela forma, né, ele apanha feio, né, tanto que ele volta sangrando. A ideia é isso, ela deixa, assim, ela, ela, ela usa, né, um amigo dela, né, o irmão, basicamente, né, pra fora, pra morrer, né, ou porque mesmo se ele revidasse, uma hora ou outra ele ia morrer, fazer o quê? E porque não tinha como ele aguentar toda a humanidade junto em cima dele. E, e usar isso como estopim para iniciar uma guerra a fim de destruir a humanidade. Então é uma personagem que eu não enxergo ela como propriamente uma psicopata, não. Até porque ela demonstra muito carinho, né, pelos personagens do submundo, só que a ideia, esse ódio dela consome tanto ela, né, que, que, que na minha opinião se expressa através de uma forma mais clara, né, uma forma já totalmente desvinculada, até mesmo desvinculada das suas outras boas emoções no Flower, né, e a Kara, ela vira basicamente não uma pessoa pegando aqueles tropos, né? Não um sádico, né? Uma pessoa que mata por prazer, mas um Royal Drive Killer, né? Uma pessoa que mesmo que mata com um certo objetivo e não vê os obstáculos. Porque uma guerra, querendo ou não, vai morrer de ambos os lados. Ela prefere mesmo sacrificar as pessoas que amam em prol da destruição. Tanto que ela não gosta, depois de fazer a rota genocida, refazer a rota genocida quando ela já se apossou totalmente do jogo, né? Depois que ela foi desperta na primeira vez. E é interessante pensar, e isso pra mim acaba sendo um pouco mais esquisito, muito mais tenebroso de se pensar, porque se ela fosse a nível flower de apatia, de psicopatia,
Se não, não gosto de. Nossa, ou como o Flower diz, né? Não, como o Sans diz, né? Fazer pelo. Porque pode, né? E assim sente que deve fazer, né? E ela na verdade gosta daquelas pessoas, né? Interessante esse termo mais humanizado é dado ao mundo dos monstros. Ela, ela decide sacrificar nisso pelo seu ideal de vingança, né? Então é muito interessante, né? O wiki dos vilões coloca ela como uma, do tipo de vilão, né? Uma misantropa, né? Ah, misteriosa, né? Com uma ideia de. Essa ideia de um ser totalmente consumido, né? Pela sua. Pelo sua parte mais violenta, mais raivosa, né? E a dela ser tratado como um demônio, né? Demon, finalmente no final da rota genocida, né? A ideia do jogador ter que dar a alma da Frisk, né? Para ela que consiga o poder total, né? Sobre o jogo, né? Muito interessante e não aceita, né? Que diga não, fala, perguntando se o jogador acha que está acima das consequências, né? E, e dizendo de que ele nunca foi de fato o quem decidia aquilo por ali, né? Interessante de então daquela como uma grande força, né? Fazer com uma determinação, né? No sentido negativo, né? Que ronda a estrutura do jogo. Num diálogo específico, né? Com Azrael depois de derrotar na rota pacífica verdadeira, né? Ele fala por que ela gostava tanto do número 9, era o meu favorito dela. Aí ele responde que 9 era representava para ela o número máximo, né? Tipo, de, de decimal, né? Isso não significa o máximo atingível, a ideia de controle, de soberania, de domínio. E a partir disso, obviamente, um rastro muito pequeno, né? Mas eu acho que a partir disso se pode tirar muito do porquê, o âmago por trás do personagem daquela, né? E que apesar de a gente não reconhecer, não saber o passado dela, o sentido dela, né? No vilão ela é muito mais sentindo um vilão trágico, né? Do que necessariamente, porque querendo ou não existe uma pegando obviamente a trajetória dela na rota genocida, né? Não levando a ideia de que ela de que dos outros rumos que pode tomar, né? Se você só fazer a rota neutra ou a pacífica, de que de que você de que ela é uma personagem muito mais fraca, muito mais a maldade que se manifesta nela através dela é muito mais fruto de uma fraqueza, do medo terrível, né? Do que o avassalador, do que necessariamente um mal premeditado ou algum tipo de conclusão. A ideia do fascínio pelo domínio, que é a grande jornada dela na, desperta na rota genocida, é tomar o controle do jogo, né? Através da posse da alma da Frisk, né? E assim conseguir se perpetuar para sempre como acima, né, das dores do mundo, acima do sofrimento, acima do abandono. E de certa forma isso até mesmo expresso no instinto do Flower, né? Aquele medo dele
irracional que se transmuta. Obviamente o Flamengo é um personagem que deve ter uma ideologia levada a sério, porque ele sempre muda, né? Que a ideologia que ele tem basicamente o que vai ajudar ele, né? Uma ideia de um vilão mais um vilão apático, né? Mais narcisista no sentido não patológico, mas arquetípico. E essa fragilidade interior da personagem, né, como se fosse ela sempre tentando se esconder, sempre tentando ter esse comportamento anal repreensivo de ter domínio sobre as coisas, de ter a posse da narrativa, ter o controle absoluto formado pelo 9, né, tanto que se negar na rota genocida, né, que criar um novo mundo, ela simplesmente vai lá e 99, 99, 99, 99, representa essa incapacidade de aceitar nessa busca por 9, o 9 que tem uma simbologia muito forte, né, de que o 3 é a constituição do universo, tanto do material quanto o supramaterial, que constitui o universo, e 3 vezes 3, né, dá 9. Então o 9 é um símbolo de poder divino, de força sobre-humana, ou até nesse sentido de uma posse demiúrgica do poder constituidor, né? Que é mais nesse sentido. Então o demon, desse demônio, né? Que ela se torna, né? Que é uma parte provavelmente dela que acaba se tornando, acaba sendo, se amalgamando, crescendo, se desenvolvendo. E esse medo que faz parte da personagem, da personagem primária, né? Mas que se desenvolve até um ponto de culminação de que ela se torna, busca um poder divino, né? Na figura de uma meio que um espectro demoníaco, né, que domina todo o jogo, domina a estrutura do jogo, que se perpetua como ditador das regras, né, para sempre, não importa, quis me morder, não importa os custos que teria nesse jogo. E nisso lembra um pouco mais, lembra a Mônica, né, mas a ideia, né, principalmente que se trata pelo acordo final, né, do que se faz depois da rota de genocida, né, a ideia de um pacto fáustico que representa ela como uma figura demoníaca, né, representa muito que ela já virou, se ele é não um ponto arquetípico de vilã dominadora, subjugadora, e nisso já se alienou completamente do seu âmago passado e meio que evoluiu até um ponto de se virar quase que uma entidade. Bom, é difícil falar de Undertale, principalmente porque é muita teoria, muito. E será, nunca não tem necessariamente um ponto final que o Toby Fox coloca, né? Muito mais reflexivo, deixa pro público, né? Então, se é novo no canal, enfim, isso é mais ou menos minha opinião, basicamente, do que eu pude concluir através dessa jornada, né? Se você é mais especializado que isso, deixe o seu comentário, né? Enfim, não é o meu ponto ser um mega conhecedor de Undertale, etc. Mas fazer umas análises que possam refletir um pouco sobre histórias, personagens e, obviamente, consigo mesmo.
É essa a frase famosa, né? Que ele expressa isso quando ele fala: ah, o dia está tão lindo lá fora, os pássaros cantam, as flores desabrocham. É um dia perfeito para crianças como você irem queimar no inferno.